vamos lá. Compartilhei já aqui. Irmãos, não esqueça, eu sempre repito, né, o nosso exercício é tentar visualizar a cena descrita no Apocalipse. Hoje nós temos aqui um texto que está dividido em pelo menos 6 visões, tá bom? Então nós temos aqui que imaginar hoje 6 cenas diferentes, tá? Estão preparados aí? Estão exercitando a memória de vocês, a imaginação, aliás, né? Olha, estudar Apocalipse é um exercício de imaginação, hein? É um exercício de alta concentração e de imaginação. Você precisa ter uma imaginação muito apurada e muito boa para começar a compreender pelo menos o básico, que é a cena do Apocalipse, né? Tem pessoas que às vezes já partem logo para a interpretação, mas calma aí, primeiro entende a cena, depois a gente parte para a interpretação. É igual às parábolas de Jesus, né? Lembra quando Jesus contava uma parábola, né? Contava a parábola do bom samaritano, por exemplo. Todo mundo aqui conhece a parábola do bom samaritano, né? O que a gente faz? Já sai interpretando, né? Primeiro a gente tem que imaginar a cena, né? Um homem no caminho sendo assaltado, né? Semi-mortos, bandidos. A gente tem que imaginar toda a cena e depois a gente começa a buscar o significado e a aplicação. No Apocalipse, nós temos que partir primeiro da imagem. A gente tem que visualizar, tentar imaginar essa imagem e depois a gente tenta entender os seus possíveis significados, tá bom? Então vamos lá, capítulo 14, vamos fazer uma leitura direta aqui, com poucas pausas, né, para a gente tentar entender essa visão. Já adianto para os irmãos que aqui nós vamos ter seis visões diferentes, né? Preste atenção na palavra olhei, vi, né? Ele fala muito. Lembra que eu disse que João é chamado de vidente, né? Vidente no conceito bíblico, né? Não no conceito místico, mundano, né? E pagão, mas no conceito bíblico lá dos profetas do Antigo Testamento, que também eram chamados de videntes. João, ele fala muito que vê as coisas, eu vi, né? E aqui ele começa com olhei, né? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte, a fronte é a testa, tá bom? Escrito o seu nome, quer dizer, o nome do Cordeiro, né? E o nome de seu pai. Irmãos, olha que interessante, o capítulo 14, lembrem-se também, a Bíblia foi escrita sem capítulo e versículos, isso foi colocado depois para facilitar o nosso estudo, né? O capítulo 13, ele termina falando de pessoas que têm na testa a marca da besta. Lembram disso? A gente começa o capítulo 14 falando de um grupo de pessoas que têm na testa o nome do Cordeiro e o nome do pai do Cordeiro. Olha que interessante, né? Versículo 2. Ouvi, então primeiro ele vê, agora ele ouve, né? Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Vocês se lembram disso, irmãos? Isso daqui se parece muito com uma parte que nós já lemos do Apocalipse, né? E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Olha agora a palavrinha vi aqui, irmãos. Então aqui já é a segunda visão. Tá vendo? Olhei, e aí ele conta a sua primeira visão. Você imaginou? Você imaginou o Monte Sião? Imaginou uma montanha? Nessa montanha, 144.000 pessoas, todas com o nome na testa, o nome do Cordeiro e o nome do pai do Cordeiro. Você imaginou uma voz que vem do céu, como um som de muitas águas, misturado com som de harpa tocando, e junto com esses seres espirituais, estão
fazendo um cântico novo. Deu para imaginar isso? Essa é a primeira visão. Segunda visão. Agora nós vamos ter uma série de 3 anjos. Nós vamos ter uma série de 3 anjos que vão passar pelo céu fazendo alguma coisa, tá? Então vamos lá, essa é a segunda visão. Vi outro anjo voando no meio do céu. Lembra quando nós falamos da águia que passava no meio do céu? A expressão aqui no meio do céu seria no zênite. A ideia, o zênite é bem no meio mesmo. Se você tivesse aí do lado de fora da sua casa e você olhasse assim para o céu e passasse bem no meio do céu, assim, sabe? Um avião, você ia falar, está no zênite, está bem no meio. Então é isso que ele vê aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, isso daqui foi a segunda visão. Terceira visão, né? Seguiu-se outro anjo, né? Aqui é uma sequência, né? Mas nós vamos ver em separado eles, tá bom? Seguiu-se outro anjo. Então, aqui já é um terceiro olhar que ele tem, né? Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo. Então, aquele anjo passou com o evangelho na mão. Você visualizou aí na sua mente um anjo passando no meio do céu, segurando o evangelho na mão? Ele foi embora, tá? Agora vem outro anjo. O anjo passa pelo meio do céu, o segundo anjo, e ele passa dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, esse daqui foi o segundo anjo. Terceiro anjo, que já é um quarto olhar de João, tá bom? É o quarto olhar dele, é o terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Se alguém, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem nós lemos no capítulo 13. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis, aqui já é uma quinta visão, tá bom? Então, ele viu o Cordeiro no monte com 144 mil, ele viu o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, e agora ele vai ter mais uma visão. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Lembra que uma vez nós falamos aqui numa aula que tem um salmo que fala que as nuvens eram os carros de Deus? Lembra que tem um salmo que fala que Deus vem na nuvem como se fosse um carro? E nós lemos já que Jesus subiu numa nuvem, e nós lemos que tem um anjo aqui que desce numa nuvem. Olha que interessante agora, né? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Você está imaginando isso? É para você imaginar. Imagina você olhar para o céu e tem uma nuvem vindo, tem alguém sentado na nuvem, esse alguém é o Filho do Homem,
Então imagina já Jesus, né? Imagina ele com uma coroa de ouro e com uma foice na mão. Você está imaginando essa pessoa sentado na nuvem com uma coroa e segurando uma foice na mão? Está imaginando? Tem que imaginar isso daí. Uma foice afiada. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Irmãos, a visão é surreal, né? Porque a pessoa está na nuvem e ele consegue ceifar o planeta inteiro, ele ceifa a terra. Ele passa a foice na terra e ele ceifa a terra. Olha que negócio impressionante, né? E agora nós chegamos na sexta e última visão. Então, esse então aqui separa, tá, a perícope, né, a passagem, tá bom? Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Agora não é mais o filho do homem, tá? Agora sai do santuário um anjo com uma foice também. Saiu, verso 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, né? Então o lagar era o local onde se pisava a uva para fazer o vinho, né? Então imagina um anjo descendo do céu com uma foice, imagina que o planeta é uma grande vinha e o anjo corta os cachos e pega os cachos de uva e joga no lagar, e é o lagar onde é feito vinho, mas aqui é chamado de o grande lagar da cólera de Deus. Verso 20. E o lagar foi pisado, não é dito quem pisa, né? Mas o lagar é um lugar onde se pisa a uva, e o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar. Olha como muda a visão, né? No lugar dele falar que correu sangue, o suco de uva, ele fala que correu sangue. E correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Para facilitar aqui aos irmãos, tá bom? Deixa eu já dar para os irmãos o significado aqui dessa conta. Quando aqui está escrito que escorre sangue do lagar até uma altura dos freios do cavalo, seria uma altura de 1,5 metro, 1,5 metro de altura. E quando a gente lê 1.600 estádios, nós teríamos aí cerca de 300 quilômetros, tá? Imagina uma área de 300 quilômetros e um rio de sangue, um lago de sangue, da altura de 1,5 metro, tá? Seria aproximadamente isso. Nós temos aqui numa tradução que só está 1.600 estádios, né? É uma forma antiga de medir, e ele coloca a altura como se fosse até os freios do cavalo, né? Seria como se eu falasse assim, olha, teve uma enchente e a água subiu até a altura da janela dos carros. Você teria uma ideia, não teria? Né? Então aqui João está falando que o sangue subiu até a altura dos freios do cavalo. Essa altura corresponde talvez a cerca de 1,5 metro de altura, e os 1.600 estádios a 300 quilômetros. Só uma curiosidade, tá? Já adianto aqui, 1.600 estádios é o tamanho de Israel na época antiga, na antiguidade, tá? Essa é a dimensão de Israel na antiguidade. Então seria como se aqui no texto estivesse escrito que o país inteiro de Israel encheu de sangue, teve uma enchente de sangue
até 1,5 m. Olha que cena terrível, né, de se imaginar. Né? Você tem que imaginar isso. Imagina isso daí. Né? Ok? Vamos lá? Introdução. Né? Então, nós vamos começar pensando aqui no seguinte. Tá? Se os irmãos repararam, né, nós temos aqui um olhar de uma luta espiritual que não é visível e uma luta que se torna visível. Repararam isso? Nisso, no capítulo 12, nós temos o dragão lutando contra a mulher, a descendência da mulher, e lutando contra anjos no céu. É uma coisa que não é visível aos homens. Nós temos ali um combate em um sentido bem espiritual. Né? Lembra o príncipe da potestade do ar, coisas desse tipo? Então nós temos uma guerra em um cenário que não é visível aos olhos humanos. Mas no capítulo 13, nós temos a guerra visível aos olhos humanos, porque nós temos o governo do anticristo. Nós temos o governo da besta e do falso profeta. Olha que coisa curiosa, né? Nós temos um capítulo, que é o 12, que mostra uma realidade espiritual, e nós temos o capítulo 13, que mostra essa realidade espiritual no plano físico, no governo da besta e do anticristo. Isso é muito interessante, né, da gente reparar. Aqui no capítulo 14, esses capítulos, tá? O capítulo 12, 13 e 14, eles estão funcionando aqui como se fosse uma espécie de pausa ou de interlúdio entre as trombetas e as taças da ira de Deus. Nós lemos 7 selos, nós lemos 7 trombetas, e está faltando falar das 7 taças da ira de Deus. Entre as trombetas e a taça, né, existe aí a descrição do dragão, da besta, da segunda besta, e essas visões que João colocou aqui. A função dessas visões é mostrar, depois que foi apresentado o dragão, a besta e a segunda besta, é mostrar que Deus mantém o controle da história. Né? Vocês repararam aqui nessas visões que existe o triunfo dos seguidores do Cordeiro, existe anjos andando pelo céu, anunciando tanto arrependimento como depois juízo, e depois vem a vindima, depois vem o juízo. Olha que interessante essa sequência. Né? Você tem um anjo que passa anunciando o evangelho com arrependimento, você tem um anjo que passa anunciando o juízo, e você tem o juízo chegando. É como se Deus ainda estivesse dando mais uma oportunidade para as pessoas. Tá? Vamos começar pela primeira visão. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Agora que nós já avançamos até o capítulo 14, tem algumas coisas aqui que eu não preciso ficar mais falando com detalhes. Né? Nós já estudamos sobre os 144.000, lembra? Se não me engano, é o capítulo 7 do Apocalipse. Né? Quem perdeu essa aula, dá para depois procurar lá na playlist do YouTube, tem lá a aula sobre o capítulo 7. Né? Mas essa visão tem uma coisa muito interessante. Essa primeira visão aqui, a maioria dos teólogos enxergam ela como proléptica. Olha que palavra bonita, irmãos. Guarda aí essa palavra. Essa é uma visão proléptica. Gente, que palavra é essa que eu arrumei aqui hoje, né? O que significa isso? Né? Muitos teólogos entendem que essa primeira visão é uma visão que está fora da ordem cronológica. Essa visão já seria a vitória final, já seria a consumação final. E nós vimos aqui que o Apocalipse não é um livro cronológico, né? Ele é mais fácil de entender como se fossem os labirintos que eu disse, irmãos. A primeira vez que eu vi isso, né? Eu fiquei meio doido também, irmãos. Então não se preocupe se você achar estranho, né? O irmão Edson já falou aquele dia que a gente não sai do labirinto, né? E é isso mesmo, né? Quando você parece, sabe o labirinto? Você entra, vai dando volta, quando vai sair, aí você entrou de novo no labirinto e começa a dar volta, quando chega no final, aí volta, dá volta, dá volta. Não parece que é isso? Quando nós lemos os 7 selos, quando chegou no último selo, o que parecia? Que o livro do Apocalipse ia acabar. Né? Por quê? Porque o 6º selo falava do juízo de Deus.
o céu desenrolou, as montanhas e as ilhas se derreteram. E é gritado, o juízo do Cordeiro chegou. E na sequência tem a visão do quê? Quem lembra? A visão dos 144.000. Né? E depois a visão das multidões no céu. E lá é dito exatamente o que vai aparecer no Apocalipse 21 e 22, que eles moram com Deus, que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, as mesmas promessas que aparecem no final do Apocalipse. Então, quando a gente chega no final dos selos, parece que acabou o livro do Apocalipse. Mas aí começa tudo de novo, ou volta uma sequência enorme com as trombetas. Né? E aí nós temos as trombetas, e aí, de novo, quando nós chegamos na última trombeta, de novo, parece que é o final de tudo. É falado que chegou o juízo de Deus, que Deus tomou o reino do mundo, que o governo de Deus chegou, que é chegado o momento de julgar os mortos, de Deus trazer o galardão, e tem um louvor no céu, de novo, pela segunda vez. Né? Sempre termina com um grande louvor no céu. Né? Aí parece que o livro acabou, agora acabou. Aí não, ele começa a contar do dragão, da besta, do falso profeta, né? Aí parece que volta tudo de novo. Né? Como eu disse, né? A forma como nós temos entendido é como se o Apocalipse estivesse afirmando, reafirmando e reafirmando e reafirmando novamente que o curso da história ele caminha para um fim glorioso para o povo de Deus. Que haverá lutas e perseguições, haverá um caos, uma grande tribulação, grandes angústias, mas o povo de Deus caminha para uma glorificação. É como se a mesma história estivesse sendo contada por diferentes testemunhas, por diferentes ângulos. Né? Então, é muito mais coerente entender assim do que se tudo fosse uma sequência, porque em vários momentos o Apocalipse descreve um cenário tão cataclísmico que seria inviável a continuidade da história. Então, essa visão aqui, essa primeira visão, quando aqui aparece escrito proléptica, é como se fosse já uma visão do que vai acontecer depois ainda das visões que virão à frente. Porque aqui a multidão dos santos estão no Monte Sião em louvor a Deus. E aqui parece muito o que nós já lemos no Apocalipse 7, versículo 9 a 17, e depois no Apocalipse 11, no versículo 15 a 19, que é justamente o final dos selos e o final das trombetas. Né? Só para relembrar, quando é dito, né, que nós temos aí 144.000, aí vocês precisam voltar na aula do capítulo 7, né? Existem algumas diferentes interpretações sobre quem são estes. Né? Alguns imaginam que são um grupo seleto e bem específico de judeus que vão se converter durante a grande tribulação. Outros entendem que é uma forma simbólica de retratar a igreja ou o povo de Deus durante toda a sua história. Né? E alguns entendem que são salvos da grande tribulação, sejam judeus ou não. Né? Mas a forma como nós temos aqui, ela se encaixa muito bem como se fosse o povo de Deus redimido mesmo, né? O povo de Deus redimido. Eles estão aonde? Né? Eles estão no Monte Sião e eles estão com o Cordeiro. É como se aqui, numa pausa, num vislumbre, a gente já visse, depois de olhar a multidão da besta, no capítulo 13, marcado na testa, com o nome da besta, e adorando a besta, e dizendo que o povo de Deus é perseguido e até morto pela besta, como nós lemos no capítulo anterior, é como se a gente tivesse um olhar do futuro. Olha, mas calma aí, o povo de Deus vai morrer numa perseguição, mas aonde eles estarão? Eles estarão em breve no Monte Sião. Eles recusaram o nome da besta na testa, mas eles terão na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Deus. Eles gritaram de dor, sendo torturados e mortos, mas agora eles louvam um cântico que ninguém sabe, que ninguém pode saber. Né? E o Monte Sião aqui fica muito interessante porque ele retrata Jerusalém. Né? E nós temos o que no capítulo 20, 21 e 22? Nós temos a descrição da Nova Jerusalém. Né?
Então, aqui, esta primeira visão é como se fosse um recorte temporal, já do final apresentado antes, tá? Mas o que a gente pode observar aqui? Só para relembrar, eu já coloquei alguns significados de ser marcado, tá? Mas eu voltei aqui 2 significados para a gente lembrar e para nossa edificação também, né? Na antiguidade, ser marcado tinha alguns significados, né? 2 dos significados que mais chamam a atenção é que a marca significava propriedade e a marca significava lealdade, né? Escravos eram marcados como animais, tá bom? Sabe, o gado, quando era marcado com ferro quente, né? Ou como se fosse um carimbo, né? Mas na antiguidade, ainda hoje, em alguns lugares, usa o ferro quente, né? Para marcar a pele do gado, né? E fica a marca do fazendeiro e do dono. Então, se esse gado se extraviar, se for roubado, se aparecer em algum lugar, é só olhar a marca e denunciar. Não, aquele ali é meu, né? Escravos também eram marcados assim. A marca significava propriedade, né? Propriedade. E uma outra forma de marca era lealdade. Soldados romanos, eles se marcavam com a própria intenção, como se fosse lealdade a um general. Soldados romanos, em lealdade a um grande general, eles próprios se marcavam com o nome desse general. Então, na antiguidade, pessoas marcadas, ou elas eram propriedade de alguém, de um dono de escravo, ou elas estavam mostrando lealdade a um general, né? Então, o primeiro público que leu o livro de Apocalipse, as primeiras pessoas, irmãos, a primeira igreja que leu Apocalipse, Apocalipse tem quase 2000 anos. Nós estamos aqui lendo, irmãos, isso aqui tem um mistério nisso daqui, tem um poder histórico e espiritual por trás disso incrível. O que eu li aqui com os irmãos, esse capítulo, tem quase 2000 anos que tem crentes no Senhor que leem esse texto. Os primeiros crentes que leram esse texto, quando eles ouviam falar de uma pessoa que foi marcada, eles pensavam nesses 2 detalhes que eu disse. Uma pessoa marcada ou era propriedade de alguém ou mostrava lealdade a alguém. Então, para eles, o símbolo era rápido. Assim como hoje, para mim e para você, algumas linguagens simbólicas, né? Algumas metáforas são fáceis de entender aqui no Brasil, né? Tem coisas que a gente fala aqui que todo mundo entende, né? Às vezes a gente nem entende mais a origem, né? Sabe quando alguém fala assim, ei, daquele ali é amigo da onça, né? Todo mundo sabe que é um amigo da onça, né? Sabe quando alguém fala assim, fulano é o santo do pau oco, né? Ou quando alguém diz qualquer expressão dessa, né? Assim, desse tipo, né? A pessoa só quer sombra e água fresca. Todo mundo sabe esses ditos populares, né? Na época de João, quando alguém falava sobre ser marcado, eles tinham uma compreensão muito mais próxima do que nós hoje. Hoje nós não vemos pessoas marcadas, nós vemos pessoas tatuadas, né, que fazem tatuagem porque querem e tal. Mas nós não vemos pessoas com marcas. Na época de João, a escravidão era comum no Império Romano. Os soldados eram numerosos em todo o Império Romano. Era comum encontrar pessoas com marca de propriedade ou marca de lealdade. Então, figuradamente, o próprio Paulo já usou essa expressão, que ele trazia no corpo as marcas de Cristo, lembram disso? Né? Então, a primeira igreja, ela conseguia fazer uma associação muito rápida em ser propriedade de Deus e em ter lealdade a Deus. Preste atenção, capítulo 13 e esse capítulo 14. Aqueles que são marcados pela besta, eles são propriedades da besta. Aqueles que são marcados com o nome ou o número da besta, eles mostram lealdade à besta. Aqueles que estão marcados com o nome do Cordeiro são aqueles que mostraram que são do Cordeiro e que são leais ao Cordeiro. As 2 figuras cabem aqui. Você quer ver como cabe? Eles estão marcados na testa, não é isso? Olha o que diz o versículo 3, né? Diz que eles foram, vou grifar aqui de azul, foram comprados da terra.
Está escrito aqui no versículo 3 que esses 144 mil, que tem um nome na testa, tem uma marca na testa, eles foram comprados da terra. Vocês já lembraram aqui do Apocalipse 5? Não chores, João, eis aí o Cordeiro, que foi morto e reviveu, e com seu sangue compraste para Deus. Comprado. Irmãos, a marca significa ser propriedade de Deus. Lembra quando em Tito está escrito um povo de propriedade exclusiva do Senhor? Pedro também vai falar isso, né? Então, ser marcado é ser propriedade de Deus. E lealdade, né? Lembra que diz aqui, olha, não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Esses 144 mil são pessoas leais ao Cordeiro. É dito aqui, ó, eles são os seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. Então, é marca de lealdade. Eles seguem. Aonde o Cordeiro vai, eles vão. Por onde o Cordeiro anda, eles andam. Eles não têm mancha. Ó, olha o finalzinho aqui do versículo 5. Ó. Não tem mácula, não tem mancha. A marca aqui, ela significa lealdade e propriedade. Né? Quem aqui está marcado com o nome do Cordeiro? Né? Irmãos, nós temos a marca do Cordeiro. Você pode ir lá no espelho, olhar a sua testa, você não vai enxergar essa marca. Tá? Mas uma vez Paulo escreveu que nós temos a mente de Cristo, está dentro de você. Paulo disse que nós temos o selo e o penhor do Espírito, nós já falamos disso. Nós somos marcados por Deus. Não tem maquiagem que tira, tá, irmãs? As irmãs podem ir lá, passar aquele pozinho que as irmãs passam, não tem maquiagem que tira, tá bom? As irmãs estão marcadas, os irmãos estão marcados, né? Que maravilha saber disso, né? Bom, e eles estão no Monte Sião. O Monte Sião é um retrato de Jerusalém, né? É um retrato da Nova Jerusalém. No Antigo Testamento é muito comum invocar Jerusalém como local, como centro da ação final de Deus, né? Eu convido os irmãos, deixa eu arrumar aqui que está J aí, é JL, tá? O livro de Joel, o livro de Isaías, o livro de vários livros dos profetas do Antigo Testamento, eles vão colocar Jerusalém como centro, da onde sai a restauração de Deus. Né? E nós tínhamos uma imagem, talvez, só com o Antigo Testamento, da Jerusalém de hoje, da Jerusalém atual. Mas no livro de Hebreus tem um texto muito curioso. O livro de Hebreus, ele vai falar que Sião, eu vou mudar a cor aqui, vou colocar em azul só para os irmãos verem onde eu estou lendo. Diz que Sião se tornou a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em Hebreus é falado, e Paulo também fala da Jerusalém celeste, né? É falado de uma Jerusalém, que está em Gálatas, né? Quando eu coloquei aqui, não sei por que o L virou I, né? Não mais a cidade terrestre, mas a Jerusalém do alto, está em Gálatas também. Então, o Novo Testamento vai falar de uma Jerusalém do alto, e fala que é a cidade do Deus vivo. Aqui na Terra, hoje, Deus não está em Jerusalém. Lembra da mulher samaritana? Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. E o meu povo diz que é nessa montanha. E Jesus falou para ela, não, olha, mulher, vem a hora, e a hora já chegou, de que não é nem neste monte, nem em Jerusalém, que estão os verdadeiros adoradores, mas os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. E Jesus falou que os tais o Pai procura. Então, aonde que Deus está? Deus está aonde existe pessoas adorando em espírito e em verdade. Então, hoje, sobre a terra, Deus está habitando, não numa cidade específica, mas em pessoas. Pedro vai nos chamar de pedras vivas. Pedras vivas. A nossa igreja está ficando bonita, não está, irmãos? Os irmãos já viram aquela maquete na entrada? Já pensou a nossa igreja completa, concluída? Já pensou com 6, 7 andares, com elevador? Que maravilha, né? Mas vocês sabiam que as pedras mais bonitas da igreja não são aquelas. As pedras mais bonitas somos nós. Né? O apóstolo Pedro nos chama de pedra viva. Nós somos as pedras vivas. Aquele prédio que está sendo construído é para a reunião do prédio vivo. O prédio que está sendo construído, né, como o nosso pastor já disse algumas vezes, é para o bom atendimento do povo de Deus. Nós somos aqui na Terra a igreja viva, o prédio vivo. Né? Então, tinha um louvor que cantava na Assembleia de Deus que dizia
Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, né? Alguns louvores que dizem, eu marquei um encontro com Deus, coisas desse tipo. Na verdade, né, Deus está dentro de você. Quando você vai para a igreja, não é que Deus está lá e você está fora. Você está no caminho e você vai chegar lá para encontrar com Deus. Mas Deus já está em você, já está dentro de você. Né? Você já é o prédio vivo, é o templo vivo onde Deus habita. Ok? Bom, continuando aí. Agora, o Apocalipse, apesar disso, ele retrata um momento final em que a Jerusalém celestial ela vai descer. No Apocalipse, o Apocalipse termina falando de uma Jerusalém celeste, Hebreus e Gálatas fala de uma Jerusalém do alto, e essa Jerusalém do alto, dito por Paulo e dito por Hebreus, é terminado no Apocalipse, e nós vamos comentar disso só o ano que vem, falado que do alto desce uma Jerusalém celestial. E nessa Jerusalém celestial, diz que nós vamos morar com Deus e Deus estará no nosso meio. E lá não haverá nenhum templo, pois o próprio Deus estará conosco. É um negócio sensacional e maravilhoso. Então, por que eu estou falando já do Apocalipse 21 e 22, né? Porque aqui é visto o Cordeiro no Monte Sião com grande louvor. Então, a linha teológica que eu peguei aqui, muitos teólogos vão reafirmar isso, é que esse trecho é um trecho deslocado. Esse trecho aqui do Apocalipse, esse recorte, essa visão aqui, já é uma visão, provavelmente, da glorificação da Nova Jerusalém. É o Monte Sião. Vocês repararam que no texto tem uma diferença entre o Monte Sião e a terra? É falado que os 144 mil foram comprados da terra. Ora, mas essa Jerusalém não é a Jerusalém da terra? Por que fala que é comprado da terra se fala que está no Monte Sião? Então, esse Monte Sião, muito provavelmente, é o Monte Sião celeste, é o Monte Sião se referindo à Nova Jerusalém, onde nós estaremos. O novo cântico. O que acontece aqui, irmãos? Aqui acontece um novo cântico. Quem aqui já cantou o novo cântico? Não é bonito demais, irmãos? Vocês já repararam que nos Salmos, às vezes, é dito que Deus vai colocar na minha boca um novo cântico? O que significa um novo cântico? Agora a gente tem que pegar a imagem no Apocalipse. O que no Apocalipse significa um novo cântico? Volta lá no texto, só para a gente lembrar por que eu estou falando do novo cântico. Está no versículo 3, tá? Deixa eu tirar aqui as marcações que eu fiz. Aqui, né? Olha só. É dito, aqui está acontecendo, irmãos, parece um coral celestial, né? Vocês viram o que está acontecendo? Olha o versículo 2. Eu estou aqui, ó, no 2. Deixa eu colocar uma cor verde aqui, ó. 2, né? 2. Tá vendo? O 2 aqui. Se eu aumentar muito, não vai dar para ver, né? Deixa eu mudar para a cor preta, que acho que fica melhor para a gente ler, né? Preto aqui. Pronto. 2, né? Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Consegue imaginar isso? Uma voz que parece o barulho de muita água. Vocês já foram perto de alguma correnteza, de uma catarata, de um rio, né? Muita água correndo. Ou o trovão, talvez seja mais fácil para a gente imaginar. Imagina uma voz de trovão. Né? Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. É difícil imaginar isso. Você ouvir vozes como voz de harpa, né? E aqui ele diz que entoavam. Quem entoavam? O cordeiro com esses 144 mil. Por isso que é interessante a gente enxergar aqui, não um grupo específico, mas toda a igreja. Mesmo que aqui esteja descrito que os 144 mil são homens que não se macularam com mulheres, né? Ou seja, são chamados em algumas traduções homens virgens, que não tiveram relações com nenhuma mulher, que não se contaminaram. A ideia é de consagração, não necessariamente é uma ideia literal. Houve uma igreja, né? Não sei se os irmãos conhecem aqui, mas teve uma igreja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, há décadas atrás, uns 30, 40 anos atrás,
que tinha eu esqueci o nome que eles davam, as primícias, que era, eles separavam na igreja jovens, queriam ficar solteiros, guardar o celibato, porque essa igreja acreditava que esses jovens celibatários, como padres, iriam fazer parte dos 144 mil. Teve uma igreja aqui em São Paulo que tentou fazer algo parecido, e depois essa igreja acabou se envolvendo em escândalos de homossexualismo do pastor dessa igreja e tal. Depois os irmãos podem procurar aí uma igreja que teve um histórico com alguns escândalos e tinha uma linha de pensamento assim, que ia ser algo literal e já preparava na igreja jovens que não teriam relações com mulheres, seriam como padres celibatários, até chegar nos 144 mil. Mas é muito melhor e lógico a gente compreender essa multidão como a multidão da igreja. E quando fala que eles não se contaminaram com mulheres, a ideia é falar da consagração. Está separado para Deus. Não está falando contra casamento. Não está falando que para ser dos 144 mil, ou seja, para estar no Monte Sião, para ser salvo, tem que ser pessoas que nunca vão se casar, que vão ser celibatários. Não é isso, né? Os apóstolos eram casados, né? Pelas contas que Paulo faz, né? Provavelmente, apesar da Bíblia não descrever com clareza, mas Paulo fala, por acaso somente eu e Barnabé não podemos levar esposas conosco, né? Como os outros apóstolos. Então, Paulo dá a entender que todos os apóstolos, ou quase todos, eram casados, né? Então, a Bíblia não vai se posicionar contra casamento. A própria Igreja Católica, né? Ela vai começar a prática do celibato muito depois, nos primeiros séculos. Os bispos da Igreja Católica se casavam, tá? O celibato vem depois, né? Só que vocês se lembram que Paulo diz que aquele que é solteiro, ele cuida melhor das coisas do Senhor, porque ele tem uma vida com uma única preocupação, né? Aquele que é casado, Paulo diz, ele tem que se preocupar com a sua esposa, com seu marido, com sua família. Provavelmente aqui a ideia é uma ideia de consagração, são aquelas pessoas que se consagraram para Deus, né? Quando diz que são pessoas que não têm mentira na sua boca, não é a mentira como a gente entende. Quando diz que não há mentira, não há heresia, não há falsa doutrina. O contexto aqui é o contexto da besta e do falso profeta, que leva uma religião mundial, lembra? É a continuação, é o mesmo contexto. Não tem mentira na sua boca, é que não abraçaram a falsa religiosidade, tá? É que se mantiveram na verdade do evangelho. Tá? Seria isso. Tá? Essa multidão está lá fazendo o quê? Entoava um novo cântico. Só que tem um detalhe. Esse novo cântico está diante do trono. Vocês lembram aqui? Olha só como, mais uma vez, reforça a ideia que aqui não é a Jerusalém terrena, mas é a Jerusalém celeste. Se essa Jerusalém já vai estar na terra ou não, eu não sei, né? Neste momento aqui. Mas eles entoam um novo cântico diante do trono. Mas no começo, onde que eles estão? Em pé no Monte Sião. O Monte Sião é aqui na terra, em Jerusalém. Mas está falando que é diante do trono. Isso daqui, irmãos, é igualzinho o Apocalipse 7, quando diz que tem uma multidão diante do trono louvando a Deus. É muito parecido. Tá? Então aqui provavelmente é uma visão da igreja louvando a Deus na Nova Jerusalém. Então entoava um novo cântico diante do trono. Olha quem faz parte desse louvor. Diante, provavelmente eles vão estar acompanhando, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico. Irmão, agora para ficar triste, ninguém pôde aprender o cântico. Vocês gostariam de aprender o cântico do céu, o cântico dos anjos? Quem aqui gostaria de aprender? Aqui fala que ninguém pôde aprender o cântico, senão, calma aí que tem um senão, né? Senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha que palavra importante, comprados. Quem aqui foi comprado pelo sangue do Cordeiro, né? Paulo escreve, vocês foram comprados por alto preço, lembram disso? Está escrito que nós somos redimidos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, quem vai aprender o novo cântico são todos os que foram comprados da terra. Agora, o que é o novo cântico? Então, agora vamos lá, o novo cântico. Aqui eu fiz questão de destacar o texto do Apocalipse, capítulo 5, de novo. Tá? Por quê? Porque no Apocalipse 5 nós temos a expressão novo cântico. E aqui nós temos no capítulo 14 o novo cântico. Qual que era o novo cântico? Eu não vou ler tudo, mas eu vou relembrar para os irmãos. Tá? Eu deixei aqui,
Eu não leio tudo, né? Mas depois eu mando o arquivo para os irmãos podem ler com calma, né? No Apocalipse 5, João está chorando, porque Deus tem um rolo na mão, um livro selado que ninguém pode abrir. Lembram disso? E João começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Até que alguém fala para João, João, não chora. Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir os 7 selos, né? E aí é dito o quê? Um novo cântico. E aqui nós temos, irmãos, essa daqui é uma das coisas mais lindas que eu achei do Apocalipse, no nosso estudo até agora, tá? É uma das coisas mais lindas. Nós temos um louvor que começa num grupo pequeno, amplia para um grupo maior e vai para um grupo maior ainda. Por isso que existe uma conexão com o capítulo 14, que tem uma multidão louvando a Deus. Olha só. Quem começa louvando a Deus, eu coloquei em azul, tá? Tá aqui destacado em azul os que estão louvando a Deus. Veja como vai aumentando o número dos que louvam a Deus. Né? Versículo 8. E quando tomou o livro, quando o cordeiro, Jesus vai e pega o livro. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, então começa com 28 pessoas, né? 28 seres. 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa. Vocês lembram do capítulo 14? O som era como o som de arpistas. Eles pegam as suas harpas e as taças de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico. Olha o que diz o novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Irmãos, olha a palavra compraste. Quem são 144 mil? Aqueles que foram comprados. Olha o novo cântico. Tu és digno de abrir o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Aqui começa a primeira onda de louvor. Segunda onda de louvor, o verso 11. Depois que os 24 anciãos e os 4 seres louvaram, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Agora é uma segunda onda de louvor. Quem louva? Milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. É dito que são milhões e milhares de milhares. Essa é uma segunda onda de louvor. E agora, quando parece que não tem mais para onde ampliar, é ampliado. Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os anciãos se prostraram e adoraram. Irmãos, isso é estupendo, é uma coisa maravilhosa. É como se fosse o louvor tomando conta do mundo inteiro. Começa com 28 seres, passa para todos os anjos e passa para todos os seres que possam existir no mundo. Que coisa sensacional. E no capítulo 14 é um vislumbre, eu entendo, tá? Que é um vislumbre dessa. Tem muito a ver com essa visão. Olha as palavras como se repetem: o som dos arpistas, pessoas que foram compradas, que cantam um novo cântico. Por que é novo? Sabe por que é novo? Porque Deus fez uma coisa nova. Sabe quando você conta uma bênção? Você canta a Deus, eu vou louvar a Deus porque Deus me libertou. Né? Você já fez o seu louvor da sua libertação. Mas vamos supor que você passou por alguma tribulação e Deus te livrou. Você fala, agora Deus pôs um novo cântico na minha vida. Deus me deu um novo motivo para cantar. Por que é um novo cântico aqui? Porque o cântico do Antigo Testamento era um. O cântico do Novo Testamento, o novo cântico, é porque agora o Cordeiro foi morto e reviveu. E com seu sangue compraste para Deus povos
todas as tribos, nações e línguas. Então esse é o novo cântico, é a ação de Deus na história, através da morte e ressurreição de Jesus. Agora vamos dar um olhar para as visões que aparecem dos anjos aqui na sequência, tá? Elas são curtinhas, né? Dá para gente concluir hoje tranquilo, tá bom? Vamos agora para as visões. Ou as vozes, né? Porque cada anjo que passa fala alguma coisa. O primeiro anjo, ele é um anjo que passa e fala alto, tá? É como se fosse gritando, né? Ele vê outro anjo, eu não sei por que ele coloca outro, tá? Porque até agora não tinha aparecido nenhum anjo, né? O último anjo foi lá nas trombetas. Nós já lemos o dragão, já lemos a besta, a segunda besta, mas é assim que ele apresenta. Outro anjo, né? Vi outro anjo voando no meio do céu e ele passa segurando o evangelho eterno na mão. E ele passa para pregar para todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, verso 7, o anjo, ele fala em grande voz. Sabe qual é a imagem? Isso aqui é visão, um poder metafórico muito grande. O anjo passa onde? No meio do céu. Dá para todo mundo ver. Ele passa segurando o evangelho eterno e ele fala alto. É como se fosse assim, ele passa no meio do céu, todo mundo vai conseguir ver, e ele fala alto, todo mundo vai conseguir ouvir. E ele fala o evangelho eterno, é o mesmo evangelho de ontem e de hoje, e do futuro, quando apareceu o anticristo. Tá? A ideia é de um evangelho que é anunciado para o mundo inteiro ouvir, para chegar no mundo inteiro a mensagem que esse anjo proclama. Né? Não são anjos que pregam, é a igreja que prega, né? Mas aqui é uma visão para a gente compreender. A palavra anjo é uma palavra que vem da sua expressão hebraica e grega, carrega a ideia de mensageiro, né? Mas aqui é um anjo celestial, na visão, que passa no meio do céu, levando o evangelho eterno. Aqui nós estamos no contexto, né, de tribulação, né? Esse anjo, ele passa, qual que é o... Eu vou falar igual o pentecostal, né? Qual que é o recado do anjo, né? Qual que é o recado do anjo, né? Olha o que o anjo diz. Dizendo em grande voz, eu vou grifar aqui de preto, está em vermelho, eu vou colocar em preto, e agora eu coloco em azul. O que o anjo disse? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, nesse contexto do Apocalipse, nós estamos vendo a besta no governo, a besta com grande poder, pessoas adorando a besta. Lembra que nós lemos no capítulo anterior que o falso profeta faz o mundo inteiro adorar a besta? Vocês se lembram que é dito que a besta ela tem poder e autoridade sobre toda a nação, tribo, língua e povo? Vocês se lembram disso? Está no capítulo 13. É dito que a besta tem autoridade sobre todo o povo, tribo, nação e língua. E é dito que todas essas pessoas são obrigadas a adorar a besta. O anjo passa pregando para quem? Olha aqui, ó, vou colocar, está em vermelho ainda, mas vou colocar em amarelo. A cada nação, tribo, língua e povo. A cada nação, tribo, língua e povo. E qual que é a mensagem do anjo? Temei a Deus e dá-lhe glória. Pois é chegada a hora do juízo, o juízo está chegando. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, dá a entender, ou parece, que é como se fosse uma mensagem para confrontar as pessoas que estarão se sujeitando ao anticristo. É como se fosse uma mensagem pregada para confrontar as pessoas. Olha, vocês estão adorando a besta. Mudem de direção, adorem o Cordeiro. Vocês estão adorando o falso profeta. Nós vamos ver nas taças da ira de Deus que as taças da ira de Deus vai cair sobre a terra, sobre o mar, sobre as fontes das águas. Aqui está sendo... É mais ou menos assim, vocês estão vendo as desgraças, os juízos que estão chegando nas fontes das águas, no mar e na terra. Lembra das trombetas e dos selos? Que as fontes das águas, o mar e a terra é atingido? A vegetação? É como se o anjo estivesse falando, adorem aquele que tem o poder e autoridade sobre a natureza, o que é o Criador. Né? E a mensagem ela vai para confrontar essas pessoas.
É interessante a expressão evangelho eterno, que pode nos lembrar da mensagem de Deus que é a mesma. O evangelho, ele não pode ser negociado, né? Nós temos que trazer a mensagem para um novo contexto, mas a gente não pode mudar a essência do evangelho. O evangelho é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mensagem é a mesma. Nós não pregamos mudança cultural, né? Nós temos uma série de coisas culturais que muitas vezes igrejas já pregaram, que as pessoas tinham que se comportar de determinada forma, e algumas foram até radicais, exigindo coisas que a Bíblia não exige, né? Eu venho de uma igreja, por exemplo, na minha juventude, né, que todos os obreiros tinham que usar terno, paletó, gravata, senão não podia ser obreiro, não podia nem entrar na reunião de obreiros, né? Jesus não usava nem paletó nem gravata, nem os apóstolos. Particularmente eu gosto muito, tá, irmãos? Eu acho muito bonito, né? Mas é muito complicado quando obriga, né? Como se fosse uma obrigação até bíblica, né? Parece que é um mandamento, né? Tem igrejas que tentam impor a cultura. Lembra antigamente quando era proibido ter bateria na igreja, né? Hoje nós temos bateria, né? Teve uma época que era proibido ter bateria na igreja, não pode, é coisa do diabo, né? Coisa do maligno, né? Então, nós não pregamos cultura, nós pregamos o evangelho. O evangelho é o mesmo, o evangelho não mudou. Se na época de João louvavam a Deus com harpa, a gente pode louvar a Deus com bateria e a gente sente a presença de Deus, né? A essência não pode mudar. A gente pode trazer o evangelho para uma nova realidade. Uma realidade de pandemia, uma realidade de luto, uma realidade de riqueza, uma realidade de pobreza, uma realidade de inclusão social. Qualquer realidade, o evangelho pode chegar e a gente pode trazer uma mensagem para essa realidade. Mas o evangelho é o evangelho eterno, né? Nós temos que ter isso em mente. O evangelho, ele é eterno. A mensagem de Deus é a mensagem que vai valer por toda a história. Depois nós temos, que é o que o anjo fala, né? Isso aqui eu já mencionei. Nós temos a segunda voz, o segundo anjo. O segundo anjo é bem curtinho o que ele fala. Ele passa e ele grita o seguinte: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Bom, quem é Babilônia? O que é Babilônia, irmãos? Quem está acostumado com história, ou pode ser até leitura bíblica, tá? No Novo Testamento não tem mais Babilônia. Quando que a gente lê da Babilônia na Bíblia? Em Daniel, Ezequiel, Jeremias, né? Nós lemos sobre a Babilônia no Antigo Testamento. A Babilônia, ela foi o império responsável pela destruição do Templo de Jerusalém e pelo exílio do povo de Deus. Lembra quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ezequias, eles foram exilados. Eles foram levados para a Babilônia, né? Então, a Babilônia, ela entrou para a história depois desse evento como um símbolo de oposição a Deus. A Babilônia, ela marcou a história de Israel, a história bíblica, a história dos hebreus, como um império que destruiu o templo, colocou fogo no templo, reduziu as cinzas, né? Levou os objetos do templo para adoração pagã, né? Lembra dos profetas sendo perseguidos na Babilônia, jogados na fornalha? O profeta Jeremias é perseguido nessa época. Então a Babilônia é um símbolo de oposição a Deus. E ela acaba sendo uma expressão de oposição a Deus. No Novo Testamento, não tem mais a Babilônia como uma cidade poderosa. A Babilônia já era uma cidade destruída. Então, o que significa a Babilônia no Novo Testamento? Nós temos 3 explicações, tá bom? 3 explicações. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Então, Babilônia pode significar, primeira proposta de significado, literal, é a Babilônia mesmo, que um dia vai ser recriada e vai estar como uma cidade poderosa no tempo do fim. Porque no Apocalipse é mencionado o rio Eufrates. Nós vamos estudar depois, é falado de uma batalha final lá na região do rio Eufrates. Então alguns podem entender que um dia a Babilônia vai ser reconstruída e vai ser uma potência mundial, onde estará o anticristo. Onde que ficaria a Babilônia hoje? Hoje a Babilônia fica na região do Iraque, tá? Do Iraque, tá bom? Iraque, Oriente Médio.
Essa é uma primeira interpretação. Segunda interpretação, Babilônia é um símbolo para Roma. Por quê? O apóstolo Pedro, ele chama Roma de Babilônia. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Né? E, para muitos, a Babilônia, no Novo Testamento, é um símbolo do Império Romano. Por quê? O que foi do Antigo Testamento a Babilônia é Roma no Novo. Quem destruiu o templo no Antigo Testamento? Babilônia. Quem expulsou o povo de Deus de Israel no Antigo Testamento? A Babilônia. E no Novo Testamento, vocês sabem quem destruiu o templo? Roma. Quem provocou o êxodo dos judeus, a diáspora judaica no Novo Testamento? Roma. E o apóstolo Pedro, ele usa a Babilônia como uma metáfora para chamar, né, como uma forma de designar Roma. Tá? Ele chama Roma de Babilônia na sua epístola. E nós temos aqui, ó, Baruque e os oráculos sibelinos, são textos não bíblicos, mas judaicos, que também chamaram, no período aí do 1º, 2º século, chamaram também Roma de Babilônia. Então, para alguns intérpretes, quando nós lemos Babilônia, fala caiu a Babilônia, seria uma referência ao Império Romano. E a última possibilidade, que eu acho mais interessante, tá bom? Eu acho mais interessante, eu confio aqui mais na terceira possibilidade. Babilônia se refere a lugares particulares da história onde o mal vai convergir. Então, não importa aonde o anticristo vai estar, se vai ser em Nova York, se vai ser em São Paulo, em Brasília, será que vai ser em Brasília? Né? Em Buenos Aires, provavelmente um grande centro de poder. Onde que hoje seria um grande centro de poder? Nova York? Seria Berlim? Seria Moscou? Qual seria a cidade hoje mais poderosa do mundo? Londres? Se fosse ter uma capital mundial, onde seria? O anticristo iria governar aonde? Do Vaticano, de Roma, né? Do Rio de Janeiro? Seria Brasília? Onde será que a besta iria estar? Né? Besta com a letra minúscula, nós sabemos que elas estão espalhadas por aí, né? Mas a grande besta, o anticristo, o poder das trevas, aonde ele vai estar? Então aqui, provavelmente, quando fala Babilônia, é um símbolo do local onde vai concentrar a oposição contra Deus. É o centro do império do anticristo. É o centro do governo do anticristo. Não importa onde seja. O nome Babilônia foi usado para simbolizar um governo de oposição a Deus. Tá bom? Assim como os judeus e os cristãos enxergavam Roma como se fosse uma nova Babilônia. Isso é verdade. Né? Hoje, onde que seria a nova Babilônia? Quais são as cidades que fazem oposição a Deus com seu estilo de vida mundano, pecaminoso, de oposição a Deus? Né? Os grandes centros estão aí fazendo coisas parecidas. Né? Agora, só uma observação, né? É o que está aqui em azul. Eu não vou ler, mas eu vou explicar, tá bom? Sabe hoje, quando eu quero destacar um texto, olha o que eu faço aqui na aula quando eu quero destacar um texto. Eu coloco cor azul, não coloco aqui a cor azul, a cor amarela, né? Sabe por que eu já deixo tudo destacado? Quando eu preparo a aula, eu já destaco aquilo que eu quero olhar e lembrar para falar, tá bom? Por isso que às vezes aqui eu não paro para ler, porque eu já deixei aqui colorido para eu olhar e lembrar. Aí eu já lembro e já falo. Tática de professor, tá bom? Mas quando eu quero destacar, eu vou, olha aqui, eu vou colocar verde. Olha lá, eu coloco verde. Eu coloco negrito, né? Ficou tudo. Eu aumento o tamanho da fonte. Olha lá, vou deixar aqui enorme, olha só, né? Então hoje eu consigo fazer tudo isso, né? Coloco em negrito, faço um monte de coisa desse tipo. Na época bíblica não dava para fazer isso. Os escritores bíblicos, eles não tinham marca-texto, eles não tinham como aumentar a fonte na hora para destacar. Sabe qual era a estratégia na literatura da antiguidade, quando queria dar um destaque? Era repetir uma palavra. Era repetir uma palavra. Né? Por exemplo, caiu. Caiu. 2 vezes a palavra caiu. Caiu. Caiu a grande Babilônia. Vocês se lembram de outras passagens bíblicas que repete às vezes a mesma palavra? Né? Lembra uma vez que alguém falou assim, ó, Marta, Marta, 2 vezes o nome Marta? Né? Lembra de Jesus falando isso? Muitas vezes na Bíblia, no discurso falado, no discurso escrito, quando uma palavra começa a ser repetida, principalmente muito próxima, é porque quer dar uma ênfase, quer dar um destaque. A ideia aqui
é mostrar a queda do império das trevas, do império do anticristo. E vocês querem ver uma coisa muito interessante? Já aconteceu aqui o anticristo, nós já vivemos isso, já aconteceu, nós já estamos no céu, irmãos, nós já estamos cantando um novo cântico, já? Não, né? Ainda não. Mas João tem tanta certeza da vitória final, ele tem tanta certeza da derrota do anticristo, que ele não escreve, vai cair a Babilônia. Ele não escreve, cairá a Babilônia, mas ele escreve no passado, caiu a grande Babilônia. Já caiu. É como se hoje a gente ainda enfrenta Satanás, né? Ontem mesmo eu li em Colossenses, quando Paulo fala que ele queria visitar a igreja de Colossenses, mas o diabo o impediu. O diabo ainda luta contra o povo de Deus, mas é como se a gente falasse, ele já está derrotado, e já está mesmo. Ele está atuando, mas a sentença já está dada. Ele já está vencido. O anticristo ele vai surgir e vai ter um sucesso, mas a queda do anticristo e a queda do seu império já foi dita pelo anjo. Caiu a grande Babilônia. Então, se você ou eu experimentarmos uma época do surgimento de um grande poder das trevas, lembrem disso, já caiu o poder das trevas. A terceira voz, né, o terceiro anjo, ele passa, e mais uma vez vai estar escrito que ele grita, ele passa falando muito alto, né? Ele passa em grande voz dizendo. Aqui nós temos, infelizmente, tá? Parece que não está explícito, mas está implícito, que parece que as pessoas não se arrependeram quando ouviram a mensagem do primeiro anjo. O primeiro anjo ele passa falando o quê? Ele tem um evangelho eterno e ele fala, arrependei-vos, adorai a Deus. Né? É chegado o juízo. Vem o segundo anjo e anuncia, caiu a grande Babilônia. Caiu. É como se fosse aquele recado de destruição. Vocês se lembram quando Eli caiu e quebrou o pescoço e morreu? Lembra daquela passagem bíblica? Quando a arca foi tomada pelos filisteus, vem um mensageiro correndo e diz para Eli, Eli, os seus filhos morreram na guerra, Israel perdeu a guerra e a arca do Senhor foi tomada. Ele leva um susto e cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. É mais ou menos isso, quando o anjo grita, caiu a grande Babilônia. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, foi destruído o império do anticristo, caiu, foi derrotado, foi vencido. Por isso que o Apocalipse ele não tem uma linha de eventos cronológicos. Tá? A queda nós vamos ver depois, quando vem o Cordeiro, vem Jesus montado no cavalo branco para pelejar contra o anticristo, que nós vamos estudar depois ainda. Tá? Então nós temos um anjo chamando para o arrependimento, ou anunciando o evangelho eterno. Nós temos um anjo que fala, caiu, a Babilônia caiu. E agora nós temos um terceiro anjo que começa a falar do juízo de Deus. Ele fala assim, ó, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca da besta, também vai beber do cálice da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira. É aqui que eu li, tá? O versículo 9. Deixa eu colocar a cor preta, fica ruim de ler, tá bom? Esse anjo ele passa falando do juízo sobre os adoradores da besta. E ele diz que os adoradores da besta, eles vão beber do cálice do juízo de Deus, que é a ira de Deus, é o juízo de Deus, e eles vão ser atormentados pelos séculos do século. Está falando da condenação eterna. Né? E aqui fala de 2 mortos. Vocês acham que o povo de Deus não morre? Vocês acham que os servos de Deus não morrem? Morrem os adoradores da besta, mas morrem os servos de Deus. Mas tem uma diferença. Os adoradores da besta, olha o que diz aqui, ó, não tem descanso algum. Vou colocar em azul. Deixa eu mudar para o preto aqui, ó. Os adoradores da besta, eles morrem e não tem descanso algum. Mas e o povo de Deus quando morre? Olha o último versículo, que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Olha a palavra descanso, descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha a diferença, irmãos. Aqueles que morrem sem Deus não têm descanso algum.
Os que morrem no Senhor descansam das suas fadigas. Irmãos, tem algumas coisas que eu vou falar agora, eu quero que você não se sinta ofendido, mas a leitura bíblica é essa que eu vou falar. É difícil, tá? Eu não passei por isso de perder alguém muito próximo da minha família. Então, eu sei que nessa época de pandemia, muita gente que talvez esteja aqui ou que vai me assistir depois, né, perdeu um ente querido, mas a visão bíblica é essa, tá? Quando alguém morre no Senhor, a pessoa está num lugar bom, ela descansa. Quem sente tristeza somos nós. Sabe toda aquela cena do luto? Toda aquela tristeza de luto? Vestir negro, a cor escura, e ter aquele cenário de choro? Isso somos nós. Aquele que partiu, ele está na maior alegria e felicidade. Lembra de Paulo, Filipenses capítulo 1? O que Paulo escreve em Filipenses capítulo 1? Irmãos, eu queria partir e estar com o Senhor, que é muito melhor. Mas eu não sei o que escolher. Ele fala, se eu ficar, eu gero fruto, eu produzo fruto em favor de vocês. Mas eu queria partir, que é muito melhor. Paulo fala que queria partir, é partir. Lembra da Paula, quando ela fez a apresentação do louvor, alguns cultos atrás, ela falou sobre isso, que quando morre a gente usa a expressão partir, e Paulo usa essa expressão. Ele fala, eu prefiro partir e estar com o Senhor. Quem parte, chega em algum lugar. Quem parte, chega em algum lugar. Aqueles que morreram no Senhor estão com o Senhor. Estão diante do Cordeiro. A tristeza é nossa que ficamos. E essa tristeza é real. Mas Paulo fala, olha, irmãos, Paulo parece até suicida, né? Mas não é, tá bom? Mas ele fala, eu não sei o que escolher, porque o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Se eu vivo, a minha vida vai produzir fruto. Mas se eu morro, para mim é lucro. Para mim é lucro. Alguém aqui quer ganhar muito lucro? Quem quer ganhar muito lucro? Você quer ganhar um grande lucro? Quem gostaria de ganhar na Mega Sena, né? Ganhar um grande prêmio, ser premiado, né? Paulo ele escreve, para mim o morrer é lucro, porque se eu partir estarei com o Senhor. Mas eu não sei o que escolher, porque se eu ficar vivo, eu ajudo vocês. Eu produzo fruto aqui na terra. Então Paulo ele parecia que estava numa crise. Eu desejava estar com o Senhor já. Mas enquanto estiver vivo, viverei fazendo a obra do Senhor. E olha como o Apocalipse descreve 2 tipos de mortos. Os adoradores da besta não têm descanso, são atormentados. Mas aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, são felizes. Né? Porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Suas obras os acompanham. Qual é a tua obra? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella com esse nome, né? Qual é a tua obra? No livro de Jonas, capítulo 1, quando Jonas está confrontado pelos marinheiros, os marinheiros perguntam para Jonas, qual é o seu nome, de onde você vem, qual é o seu Deus e qual é a tua ocupação. Né? Tem uma tradução que está, qual é a tua obra, o que você faz? Aqui diz que as obras acompanham os que morrem. As suas obras vão te acompanhar. Eu pergunto para a sua reflexão, para a minha reflexão, quais têm sido as nossas obras que vão nos acompanhar? Quais têm sido as nossas obras que vão nos acompanhar? Né? Olha aqui, já pararam para pensar nisso? Né? Como vamos chegar diante do nosso Senhor? Quais são as obras que nós fizemos? Qual é o uso que nós demos das nossas habilidades, da nossa vida, da nossa forma de viver? Você tem o dom da fala, você fala. Como que você usa o seu poder de falar? Né? Você tem a capacidade de escutar. Você empresta o seu ouvido para ouvir pessoas que estão sofrendo e depois você usa a sua boca, os seus lábios para falar do amor de Deus, para consolar pessoas. Você tem o dom do abraço. Nós estamos na quarentena, né? A gente não está impedido de abraçar, mas você já abraçou pessoas que choram, pessoas que sofrem, pessoas que precisam de um abraço, de um consolo. Você tem na sua mão hoje um celular, né? Você já mandou mensagem para pessoas que estão carentes, que precisam de um socorro. As suas obras o acompanham. Eu quero fazer uma comparação aqui sobre a ideia do cálice, né? do vinho, da bebida. Quando o primeiro anjo passou, aqui uma comparação do verso 8 com 9, tá? Desculpa, o segundo anjo. Quando o segundo anjo passou, ele faz uma acusação contra a Babilônia. Ele fala, caiu a grande Babilônia. Ela tem dado de beber a todas as nações do vinho
da sua prostituição. Olha que interessante. A Babilônia, a capital ou o reino do anticristo, das trevas, né? essa política maldita do anticristo, né? Falsa, tem dado a beber da sua prostituição. Prostituição aqui não é prostituição literal, irmãos. Não é literal. A prostituição aqui é trocar Deus pelos falsos deuses. O verdadeiro marido é Cristo. O verdadeiro compromisso é com Deus. Quem troca Deus pelos ídolos pode ser o eu, pode ser o materialismo, pode ser o ateísmo, pode ser a ideologia, pode ser a ideologia da direita ou da esquerda, não importa. Aquilo que você coloca como seu Deus, como seu guia, pode ser um político. Se você o coloca como Deus, no lugar de Deus, isso é uma prostituição para Deus. É assim que os profetas no Antigo Testamento chamavam. Tá? Então é dito que a Babilônia dava de beber do vinho da prostituição. Ou seja, ela conduzia pessoas a beber da separação de Deus. E o que o terceiro anjo diz? Todos aqueles que receberam a marca da besta. E num paralelo aqui muito interessante, quem bebeu do vinho da Babilônia, agora vai beber do vinho da ira de Deus. O que significa beber o cálice? Lembra de Jesus na oração do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que significa isso? O cálice é a minha parte. É a parte que me cabe. Né? É uma linguagem popular ou um dito metafórico judaico da antiguidade que significa a parte que me cabe. Seria, entre aspas, o que me compete hoje é dar aula aqui para vocês. Né? O que me compete hoje é ter o trabalho que eu tenho, exercer a atividade que eu tenho. Ou eu passo por uma luta, uma situação de desemprego, uma tribulação, ou pode ser uma coisa boa também. Tá? O meu cálice que eu recebo é esse. Lembra do Salmo 23? Também o seu cálice transborda. Né? Ele é tão bom que ele transborda, ele enche, ele transborda. O cálice é a parte que me cabe. Então, as pessoas que receberam uma parte do anticristo, agora receberão a parte do juízo de Deus que virá sobre elas. Só que tem um detalhe. O juízo de Deus será como um vinho sem mistura. O que significa isso? Os gregos antigos, eles misturavam água no vinho. Né? Alguém aqui já fez aquele suco que você coloca uma parte do suco, né, que ele é concentrado, e coloca água, né, para ele... senão ele fica muito concentrado, não é isso? Né? Então, aí você dilui. Né? Se você beber o suco puro, você vai sentir o gosto mais intenso. Se você diluir ele com água, o gosto fica mais acentuado. Quando é falado que vão beber o cálice de Deus sem mistura, significa que o juízo de Deus não vai ser diluído. O juízo de Deus virá com todas as suas prerrogativas. Sabe o que significa isso, irmãos? O juízo de Deus vai chegar. Tanta miséria, destruição, arrogância na terra. Você já falou alguma vez, ou já pensou que não existe justiça na terra? Tanta corrupção, tanto crime, tanta maldade, tanta coisa ruim. Você anda pela rua, você vê tanta destruição, tanta pobreza. A natureza geme, as queimadas nas nossas florestas, o desmatamento. Paulo diz que a natureza geme. Nós temos tanta injustiça social, pessoas na rua. Essa semana eu vi um recém-nascido na rua, um bebezinho tão pequeno. Nós vemos pessoas pedindo no trânsito, crianças. Você que tem um netinho, como tem a irmã Eurides, o Divaldo, eu tenho meu filho de 5 anos, vocês que têm crianças. Não dói o coração quando você vê crianças na rua. Né? Tem adultos que têm a sua responsabilidade, mas crianças, mas nós vemos crianças na rua, que não tem um cobertor, não tem um travesseiro, está exposto ao sol, à chuva, tanta coisa ruim. Nós olhamos e parece que não existe justiça, parece que não existe Deus, parece que não existe, né, algo no mundo que vai fazer a diferença. Mas o juízo vai chegar. Sem mistura, ele virá pleno. E virá o momento em que a justiça plena de Deus vai vingar sobre a terra. Sabe qual é esse momento? É das 2 últimas visões. As 2 últimas visões.
Na penúltima visão, já estou concluindo, tá? Essas duas visões estão encaixadas juntas, tá? Só que tem uma pequena diferença. Primeiro ele vê o Filho do Homem, é Jesus, tá? Apesar de não estar escrito que é Jesus, mas no Novo Testamento a palavra Filho do Homem ela só é aplicada a Jesus, tá bom? E no livro de Daniel, essa imagem ela vem de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, olha o que está escrito em Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham as nuvens do céu, e um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, que é Deus. Daniel tem uma visão incrível de um ser glorioso, é a visão de Jesus. Ele vê um ser glorioso que vai até Deus. E fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Essa imagem do Apocalipse ela é retirada aqui de Daniel. Ela compactua com Daniel. Então, na visão que nós lemos, vem numa nuvem sentado o Filho do Homem com uma coroa, e ele tem uma foice. E vem um anjo e grita para ele, olha, chegou a hora. Ah, irmãos, que momento glorioso. Chegou a hora de ceifar. Jesus contou parábolas sobre isso. Jesus disse que vai enviar os ceifeiros. Lembram disso? Tem uma parábola que Jesus disse que vai enviar os anjos sobre a terra e ele vai separar os seus escolhidos. Né? Vai chegar a hora da ceifa. A seara da terra já amadureceu. Irmãos, a história da humanidade é como uma colheita. Ela vai chegar um momento que vai estar madura. E no momento que estiver maduro, Deus vai lançar sua foice. E vai ceifar a terra. Depois vem um anjo. Vem um anjo depois. Esse anjo vem para a vindima. Vindima é da vinha, da uva. E ele vem para cortar a uva que vai ser jogada para ser pisada. Ali é um símbolo do juízo. Alguns teólogos têm sugerido, e eu achei muito interessante, que na primeira parte, Jesus separa os que são seu. Ele lança a foice na terra e as imagens de juízo, desde João Batista, Joel, Isaías, né? E aqui no Apocalipse, apesar do no Apocalipse não é explícito, mas nos outros textos é, quando vem o juízo de ceifa, de ceifar, a ideia de separar numa plantação os frutos e queimar os galhos secos. O Filho do Homem lança a foice, é como se ele estivesse separando o que presta. Né? Aqui a gente vai lá para o primeiro versículo. Aqueles que estão no Monte Sião. O segundo anjo vem e recolhe o que vai ser pisado no lagar da ira de Deus. É interessante que primeiro é Jesus que recolhe os seus. Isso daqui lembra muito também o juízo em Mateus 25, quando o Filho do Homem separa da esquerda e da direita, né, os bodes e as ovelhas. Né? E aqui é um juízo terrível, que ele é marcado com sangue, né? Numa visão metafórica, o suco de uva já vira sangue, e ele sobe numa altura de 1,5 m e cobre todo Israel. Menos o Monte Sião e a cidade. A cidade, lembra da proteção que havia daqueles que foram marcados dentro do santuário? A imagem é mais ou menos essa, né? Aqueles que estão na Nova Jerusalém, aqueles que são marcados por Deus, eles são protegidos do juízo de Deus. Eles podem até ter sofrido perseguições na terra, mas eles serão livres do juízo de Deus e terão a glória eterna. E assim nós terminamos. Eu vou ler aqui a parte em azul para a gente concluir. Temos aqui, então, imagens que simbolizam o juízo. São ações da vida cotidiana judaica, tá? Da vida cotidiana antiga, de agricultura. A colheita e a fabricação de vinhos. O Cristo ressuscitado recolhe pessoalmente os seus para levá-los com ele. A glória, né? O anjo da vingança divina recolhe os que vão para a condenação, para que sejam julgados. O juízo é tão completo que, de fato, cobre a totalidade da terra. A ideia que escorreu sangue e cobriu todo o país de Israel, e ele subiu a 1,5 m, é como se falasse assim, o juízo é completo, ele vai cobrir tudo, não escapa ninguém. Né? Então, para Deus não existe meio termo, existe os marcados da besta e os marcados do cordeiro. Ok? E aqui a gente conclui mais um capítulo. Deixa eu olhar no chat as perguntas aqui.
Primeira pergunta. Cadê a primeira pergunta? Primeira pergunta, não tem pergunta, irmãos. Então, nós já podemos terminar. Todo mundo entendeu tudo, né? Todo mundo compreendeu tudo, não teve nenhuma dificuldade. Que maravilha. Irmãos, vamos concluir então. Alguém quer falar alguma coisa para a gente completar a aula? Quando acabar a aula, eu já mando o arquivo. Eu já mando hoje o arquivo de tudo que eu passei. Levanta de novo. Sabe por que não tem pergunta, Alexandre? Por que não tem pergunta, irmão Jailton? Porque você explica tão bem que a gente fica sem pergunta, sem dúvida. Tomara Deus que seja Parabéns. isso. Mas, olha, o Apocalipse é muito lindo. Tem muitos detalhes que eu nem consigo explicar ou parar ali para examinar com detalhes, né? Mas o Apocalipse é fascinante. É difícil, tem muitas coisas difíceis, mas tem muitas coisas que a gente consegue compreender. Então, a minha explicação é simples, irmãos. É simples mesmo, mas é aquilo que é muito claro de compreender. Aquilo que é muito especulativo, às vezes eu evito, e aquilo que é especulativo, mas tem alguma possibilidade, eu apresento. Por exemplo, hoje, né, eu falei dos 3 possíveis significados de Babilônia, e eu falei o que eu acho mais coerente. Né? Tem alguns que já falam, é esse, só falam, mas eu tento apresentar uma coerência. E nós temos que pensar o que isso significa para a nossa vida, né? A aplicação disso para a nossa vida. Irmãos, não sei quando será, mas vocês já pensaram? Quando o anjo falar assim, ó, a terra já está madura, já chegou a hora, pode lançar foice sobre a terra, né? Quando chegar essa hora, graças a Deus que aqui nós estamos com o trigo de Deus, né? Mas o joio, ele também existe, né? Mas não esqueça, na parábola de Jesus, não é na igreja que está o joio está no mundo. O trigo está no mundo e o joio está no mundo. Eu cresci ouvindo gente pregando que dentro da igreja tem trigo e joio, mas quando você lê lá no texto, Jesus fala que está no mundo. Ou seja, o trigo está no mundo, que é o planeta, e o joio também está no mundo. Ser crente não é ser só dentro do templo, né? Ser crente é ser crente no mundo inteiro, né? E o joio também está espalhado no mundo. Então, em breve vai ser lançado a foice, hein? Mas o trigo será bem guardado, tá bom, irmãos?